Bom, Lua, bem-vinda. Deixa eu falar um pouquinho aqui para quem não conhece ainda. O Humano de Negócios é um projeto que eu criei para colocar luz em líderes que estão ajudando a transformar a sociedade, o capitalismo. Eu acho que a nossa visão do que é um executivo bem-sucedido é muito enviesada. São pessoas que colocam toda a vida delas, né, para fazer uma carreira incrível e aí depois meio que se arrependem de algumas escolhas. Eu estou falando isso não é porque eu acho, porque eu ouvi de algumas pessoas e logo mais eu vou falar sobre isso que vai ser a minha primeira pergunta. E a Lua trabalha com parentalidade positiva, disciplina positiva, parentalidade positiva, dá para misturar todas essas coisas, né? E tem uma história muito bacana que eu dei uma pesquisada nos últimos dias para preparar algumas perguntinhas para essa conversa. E eu achei que esse tema era muito relevante para o momento, né? Filhos, famílias, pandemia, trabalho, mudou muito para muita gente, tá tudo muito diferente. Então a ideia era a gente conversar um pouquinho sobre isso, entender um pouco mais desse contexto, algumas coisas que nos afligem também, para a gente aprender todos se comunicando, né? Conversando, que eu acho que é o melhor jeito de aprender. Graças a Deus a gente tem internet. Imagina uma pandemia sem internet, ia ser um pouquinho mais difícil, né? Luan, muito Ah, obrigado por ter aceitado o nosso convite. obrigada a você, Rodrigo. Eu estou super feliz. Eu acho que essa é uma discussão muito relevante e que ela tem trazido muitos questionamentos para as famílias, né? Então, você olhando para o mundo corporativo, para essas transformações, e eu olhando para as famílias e essas transformações também, eu acho que essa conversa vai ser bem boa. Muito bom, tem um match. Bom, Luan, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Em 2004, eu escrevi um livro para a Endeavor, que é uma ONG que estimula o empreendedorismo. E eu entrevistei 50 homens e uma mulher, né, para falar sobre o mundo do trabalho. É muito diferente, né? Imagina você fazer um livro hoje com as principais referências de empreendedorismo e ter uma mulher só. Isso é meio difícil, né? E aí eu entrevistei assim, nomes muito conhecidos do mercado de negócios do Brasil, que estão na ativa até hoje, assim, são as principais referências do capitalismo brasileiro, etc. E eu entrevistava essas pessoas e no final eu perguntava para eles assim, do que eles mais se orgulhavam e do que mais se arrependiam na trajetória que tinham criado. Daí todos falavam que se orgulhavam muito da empresa, da carreira, do negócio, né, de ser referência. Mas assim, muitos falaram, mais da metade falava que se arrependia muito de não ter visto os filhos crescerem. E aí esses caras falavam isso, assim, e você olha, são pessoas, nossa, eu quero ser esse cara, né, referência, porque ele tem tudo isso, ele tem uma empresa grande, ele tem grana, ele tem status, ele tem coisas, mas aquele sujeito, ele não era muito feliz. Quando ele falava aquilo, não era que nem entrevista de emprego, quando você fala assim, qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista, né? Não é que o cara tava falando aquilo para ficar bem na foto e dizer assim, ah, me arrependo de não ter ver minha família. Eu via no olhar do sujeito, alguns choravam, né? Falando isso, encheu o olho de lágrimas assim e falou assim, nossa, pesado. E meu moleque tinha, o Augusto, que hoje tem 15 anos, tinha 10 meses naquela época. E ele estava na sala engatinhando enquanto eu escrevia o livro. E eu lia essas respostas assim e pensava, nossa, eu não quero chegar nesse lugar que esses caras chegaram. Então, eu vou olhar para essas crianças, para essa criança, né? Eu só tinha um filho hoje, são três, olhar para essa criança que está crescendo com cuidado, né? De saber que eu tenho que estar com ele, né? Acordar com ele, dormir com ele, mesmo que isso custe alguma coisa na carreira que eu vou construir. Então, isso estava muito presente para mim, mas não é muito presente para a maioria das pessoas, né? Porque eu tive esse estalo, essa oportunidade. Então, eu queria já começar com essa provocação. Por que a gente não consegue, né, equalizar essa questão da carreira, de ter uma coisa incrível, com a criação dos filhos? Porque ninguém está falando sobre isso, né, Rodrigo? A gente não tinha. Primeiro, assim, essa é uma discussão absolutamente recente e que muda numa velocidade muito grande, né? Veja, seu registro é de 2004, tem mais de 10 anos. E o quanto esse panorama já mudou em termos da presença de mulheres, né, em diversidade. Mas ainda assim é um assunto muito restrito a uma micro bolha. Porque quando a Uhum. gente vai falar sobre carreira, sobre trabalho, os homens, eles são muito incentivados desde
sempre a irem, a seguirem, né? Isso é como eles são valorizados na sociedade. O meu Uhum. valor está nesse lugar distante do trabalho. Quanto mais distante eu for no trabalho, mais valorizado eu vou ser, mais reconhecido eu vou ser. Porque a gente tem essa mudança de paradigma muito grande ali na Revolução Industrial, acho que talvez antes, não sei te falar com precisão, mas assim, esse lugar que o trabalho ocupou na vida das pessoas, que transformou as pessoas em seus trabalhos. E isso para o homem foi muito relevante, muito significativo, né? Então houve um distanciamento muito grande do ser. Do que é ser? Deixa o ser para depois. Eu vou ser quando eu conseguir ter. Uhum. Então, eu acho que a gente se perdeu nesse processo, né? E os homens foram massacrados. Eu acho que eles se sentem muito valorizados, mas o que a gente vê hoje é um adoecimento emocional dos homens também muito grande. Como é que isso se manifesta? Isso se manifesta nas depressões, isso se manifesta nas relações que não conseguem se sustentar, isso se manifesta em relações com os filhos que são completamente quebradas e cheias de buracos e cheias de ausências, né? E eles não sabem nem por onde começar a desligar esse fio, né? Você teve essa oportunidade de ser chamado para fazer esse trabalho, mas talvez você não tivesse Foi que parar uma. para pensar nisso, né? Porque assim, uma puta oportunidade você ouvir um cara que você admira, que fez muita grana e você diz assim, cara, não vi meus filhos crescerem. E você começa a refletir a partir disso. Mas até o espaço para esses grandes empresários falarem sobre esses arrependimentos é mínimo. Eles são convidados a falarem sobre os seus feitos nessa carreira. Né? Então a gente nem vê essa dor que esse cara carrega. Então há assim, é invisível. Invisível. E isso e continua muito assim, né? Tem uma das pessoas que eu entrevistei pro livro, né? O Humano de Negócios é um livro, escrevi, vai ser publicado esse ano em algum momento aí, quando a pandemia deixar. É, um dos caras que eu entrevistei, ele falou que ele se separou, e aí, porque, enfim, consumido pelo trabalho, não conseguiu sustentar a relação e tudo mais, e ele falou, não, agora eu quero ser um pai presente, eu vou trocar de emprego, sair de um banco de investimento, vou trabalhar onde for, onde tiver que ser, mas eu vou ser um pai presente. E ele falou que ele comentava sobre isso e as pessoas diziam para ele, não, cara, vai lá, toca a sua carreira, você, não, deixa que a sua mulher, as mulheres cuidam dos filhos e você precisa fazer, precisa seguir a sua carreira e tudo mais. Ele falou que teve um cara só que falou para ele que achava que realmente ele deveria prestar mais atenção nos filhos, ficar mais presente. E esse cara era um cara que tinha uma história de péssimo relacionamento com o pai, que nunca foi presente e sentiu o quanto isso afetou a vida dele, né? Então isso ainda é muito presente e me parece que a gente ainda tem pouco espaço para falar desse tipo de coisa. Recentemente a gente viu uma revista de negócios onde tinha na capa uma executiva conhecida como Barrigão, né, que acho que era a presidente do Nubank, que ia ficar em casa, maternidade, mas ainda é pouca coisa. A gente está avançando, dá para ficar otimista ou ainda tem que ficar alerta e continuar criando esses espaços para falar disso? Alerta totalmente, Rodrigo. Totalmente alerta, assim, porque isso não está na pauta. E aí eu acho que nesse ponto o coronavírus traz essa discussão, porque a gente perde o posto de trabalho, o trabalho como lugar físico, né, para o qual a gente se desloca e aí a gente deixa a vida pessoal para trás, né, para ali assumir uma persona Uhum, que dá conta daquele rojão, que dá conta daquela equipe, que dá conta daquela pressão. uhum, Como se aquilo fosse a vida da pessoa, né? Então, o coronavírus trouxe esse trabalho para dentro de casa, para esse ambiente onde a gente existe e a gente tem outros papéis, ou deveria ter, né? uhum, Então, aí eu acho que talvez essa pauta vá ganhar mais espaço se a gente brigar por ela, porque também tem isso, né? A gente assume posturas que são muito passivas diante das coisas. A uhum, gente tem muito medo de brigar por esses espaços que a gente precisa mudar, que a gente precisa ocupar, porque a gente, obviamente, a gente precisa da grana do trabalho, né? A gente precisa do dinheiro. O dinheiro move as coisas realmente. Então não dá para dizer que dinheiro não é importante. Ao mesmo tempo, a gente coloca esse medo dessa relação acima do que são as possibilidades de mudança, com o diálogo, com discussões, com reuniões, com conversas.
onde a gente se humaniza, né? Então, eu acho que o coronavírus traz essa possibilidade para que essa pauta ganhe mais espaço. Mas Uhum. ainda é difícil. E aí eu acho que agora, nesse tempo que tá todo mundo em casa, né, super... Eu lembrei toda hora, todo mundo tá vendo essa história agora, daquele cara dando uma entrevista pra CNN, né, e entrou a criança, tenta esconder. Agora, assim, as crianças pulam no colo de todo mundo em reuniões no Zoom, há 20 pessoas, a criança entra ali e tudo bem, faz parte, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, não tem mais essa coisa de que, assim, por muito tempo, eu trabalhei em corporações. E nesses lugares, as crianças não eram bem-vindas. Ponto. Não eram bem-vindas. Por sorte, trabalhava num lugar super legal. Tem uma história bacana até que era um dia foi um dia triste, que foi o dia que caiu o avião da TAM, né? Uhum. E eu trabalhava no Banco Real, né? Porque tinha alguns funcionários lá do banco, né? Na Tá. tragédia. E aí eu trabalhava com comunicação, muito próximo do presidente do banco e ele me pediu uma ajuda para a gente escrever algo, né, para todos os funcionários, para as famílias e tudo mais. E naquele dia, sei lá, Dia das Crianças, que era um dos dias que era aceito que criança tivesse lá, na empresa, né, um dos poucos dias do ano. E aí, ou não lembro qual era a data exatamente, mas enfim, tinha bastante criança lá e eu tava com meu filho pequeno. E daí eu tive que ir na sala do presidente do banco lá. E daí levei o Augusto junto, né? E ele tava lá e brincando com o carrinho que ele tava, e daí assim, pai, quero fazer xixi. E eu falei, rapaz, que situação, né? O moleque, a gente vendo aqui o presidente do banco, comunicado para as pessoas, né? Um momento de luto, tragédia e tudo mais. Eu meio que não ouvia, assim, porque eu tava naquele lugar de estresse, né? De cuidar ali. Daí ele falou de novo, pai, quero fazer xixi. Daí a minha outra chefe que tava junto, a Malu, uma querida, falou assim, olha, acho melhor você ajudar lá ele, senão vai ter uma história para contar aí de que seu filho fez xixi na sala do presidente do banco. Eu falei, é verdade, perdi um pouquinho, vamos lá. Mas então, a minha reação naquele momento deveria ser essa, assim, tá bom, licença, vou lá cuidar que isso pode esperar, o que a gente está falando aqui, 2 minutos, certo? Não vai acontecer nada. Mas eu não consegui enxergar aquilo. E no geral, as crianças não são bem-vindas, são meio que invisíveis nesse lugar. E até para as pessoas irem, sei lá, levar um filho num pediatra, e se inventa uma história que teve uma dor de barriga e tudo mais, que não pode ser no horário de trabalho. Por que a gente desumanizou dessa maneira as relações? Por esse medo? Eu não acho que isso é um problema das relações, porque, por exemplo, as mulheres, elas enfrentam esse medo. Elas também pensam Hum, que elas podem perder um emprego se elas têm que ir num pediatra 3 vezes na semana porque o filho está doente. Elas também acessam esse medo. Mas a gente encara esse medo, né? Os homens colocam esse lugar do trabalho acima dessa relação da e a família. sociedade ainda valida isso também, né? Tipo, eu tenho Valido o que tempo inteiro. prover, eu tenho que ficar no meu trabalho enquanto, sei lá, minha mulher vai cuidar disso, a mãe do filho, a mãe do meu filho. Então, eu não acho que é uma questão de humanização ou desumanização, mas eu acho que é uma herança do patriarcado que a gente não percebe ela. Tá tão na gente, né? Tá tão entranhado no que a gente acredita, em como a gente vê o mundo, que a gente não entende a força que ela tem, mas ela é cruel. Cruel. E eu acho mesmo que é uma postura muito. É um lugar muito incômodo para o homem, mas ainda assim ele fica lá assim, tranquilo, assim, ele ocupa esse lugar com mais tranquilidade. As mulheres não. Não, não, a gente não tem essa opção. Uhum. Né? Os homens, eles têm esse privilégio, é um enorme privilégio você poder não fingir que seu filho não existe, fingir que seu filho não adoece, fingir que seu filho não precisa de uma reunião na escola. E eles fazem isso com muita tranquilidade, Rô. Assim, é uma pena, mas é verdade. Não, é verdade. E E aí às eu vezes, não, às vezes não se fala de filho, né? Os homens, assim, no geral, assim, não se fala. É como se não existisse família. Aquele cara ali é o super executivo, super herói, com uma máscara, né? Com uma capa também destruído por dentro, assim, né? E às vezes você nem saber que tá destruído por dentro. E quando ele faz coisas, ele faz achando que está fazendo muito. Então, eu lembrei de um cara que é amigo nosso, assim, conhecido nosso, um puta executivo de São Paulo, um cara milionário. E ele fala, assim, com todo orgulho, que ele leva o filho para almoçar uma vez por semana. Ele pega o filho, é o momento deles.
É, né? É, É o e, momento. e é isso, assim, não, eu paro o que eu estiver fazendo para ter esse almoço com essa criança. Desculpa, amor, é sua obrigação. Você Parece uma devia fazer esmola. mais disso, assim. É, você pode levar para a escola, você pode levar na escola, você pode levar no pediatra, você pode. E você escolhe não fazer isso. E o que você escolhe fazer, você bate no peito com orgulho como se fosse algo muito grande. Não é, não é, mas assim, isso é estrutural. Isso não é uma questão da humanização das relações. Eu acho que os homens eles levam um tempo e às vezes a vida inteira para entender que o não lugar do pai ele causa buracos em todo mundo. Ele gera buraco nele e gera buraco nessa criança e assim a gente vai repassando essa falta e essa falha sem parar para pensar. E os que param para pensar, eu imagino você, Rodrigo, mesmo, e eu sei porque meu parceiro também é esse cara que resolveu pensar um pouquinho nesse lugar e assim, as pessoas dizem assim, cara, como é que você conseguiu? Como é que você fez? Como se os caras tivessem, como se vocês tivessem assim, descoberto ouro. Não, não é o caso, né? Assim, é menos, é mais simples. É assim, eu sou pai e pai cuida. Pai não ajuda, pai não divide, pai cuida. E quem cuida tem que abrir mão de certas coisas. É um processo onde a gente precisa reconhecer que lugar aquela criança ocupa, qual é o meu nível de envolvimento, o que é que eu preciso fazer, né? Entender essa relação com o dinheiro, assim, porque muitas famílias, né, as mulheres abrem mão dentro de uma camada de privilégios, as mulheres abrem mão do seu lugar do trabalho porque querem nutrir aquela criança emocionalmente, se fundem com aquela criança, e esse pai acredita que o seu papel é apenas o de trazer dinheiro para casa. E aí se distancia ainda mais, né? Porque, não, eu cheguei em casa, eu estou muito cansado, eu não vou dar banho, botar jantar, ou fica numa negociação com a esposa. Não, eu já dei banho ontem, então você dá banho hoje. Eu não entendo, assim, eu tenho muita dificuldade de entender essas relações que se estabelecem e como nós mulheres a gente deixa que essas relações se estabeleçam, porque também tem isso, né? A gente deixa um pouco. Deixa, né? Ou então, assim, você usa aquela desculpa de que tem muito trabalho e chega às 9, 9h30 da noite, né? Quando já passou tudo isso, o jantar, já passou a hora de colocar na cama, né? De dar banho. E nessa época que eu trabalhava no banco lá, eu saía às 6, 6h30, né? Pra ficar com meu filho, pra dar comida pra ele. Não era todo dia que eu conseguia, às vezes, mas a exceção era ficar até mais tarde, não o contrário, no banco, né? Porque eu sabia, é importante ter essa relação assim, mas por que os homens não acham isso? E como é que estão, não sei o que tá aparecendo para você aí no seu trabalho nesses 2 meses já quase que a gente vai de pandemia, o que tá aparecendo aí, Lu? O que tá mudando nesse momento em relação a isso? Eu acho que os homens estão descobrindo seus filhos, Hum, mesmo assim, descobrindo o entendendo tesouro, né? e um pouco espantados, assim, nossa, por que que ele reage dessa forma? Ou por que que ele está dando esse escândalo? Ou está muito difícil, né, lidar com essa criança. É o Os inferno. pais, tá muito difícil lidar com essas crianças. Eu acho que os pais estão percebendo alguns movimentos dos filhos, algumas dinâmicas que estavam passando batido por um afastamento, né, natural. Acho que as mulheres estão sobrecarregadas porque como esse homem, ele é o provedor e ela sempre é a que abre mão do lugar do trabalho, né? O trabalho dessa mulher importa menos, tá? É, eu acho que ela está muito sobrecarregada. E aí eu tenho falado muito sobre isso, assim, Rodrigo. Eu acho que a pandemia está convidando a gente para ter aquelas conversas que a gente não a gente estava deixando para depois, sabe? Uhum. Aquela conversa, não, amanhã eu converso, não, semana que vem eu falo sobre isso. Não, não, hoje não deu. Não tem mais desculpa, né? Então essa conversa, a conversa sobre a dinâmica familiar, ela vai precisar acontecer, porque senão, quando isso tudo terminar, que eu sinceramente não acho que a gente está falando de 2 meses, eu acho que a gente está falando de um processo muito longo que a gente vai viver ainda. Eu acho que a Concordo. gente vai sair muito destruído emocionalmente, sabe? E a gente não precisa. A gente pode parar essa bola de neve antes. Se a gente conseguir ter essas conversas, se a gente conseguir fazer com que esse homem perceba o que é exercer esse papel de pai. Ô, Lua, fala um pouquinho sobre isso, ter essas conversas, porque acho que isso é uma coisa chave, né? E em geral, não sei, para mim, eu tô aprendendo ainda a ter essas conversas, né? Eu acho que na minha educação como um todo, assim, não estou falando só do meu pai, da minha mãe, na educação na sociedade, eu não fui ensinado
a ter essas conversas, expressar minhas emoções. Então, é super difícil. Eu vou aprendendo meio dando cabeçada, assim, e fazendo coisa errada, e falando do jeito errado, meio tosco, né? Depois eu me arrependo, peço desculpa, e acho que esse é o processo de aprendendo, assim, mas tem que ter uma certa coragem. Não estou me chamando de corajoso, tá? Estou dizendo que é o meu processo. Uma certa coragem, desapego, e também tem que trabalhar o próprio ego ali, porque, né, você foi criado a ser o cara perfeito, que não erra, né? Que não erra e está fazendo tudo isso. Todas as minhas decisões são para o bem da minha família, mesmo que eu tenha que ficar 12 horas dentro de um escritório lá, que é um discurso É. bonito também de falar. Eu digo, Rô, que Marshall Rosenberg é meu pastor e nada me faltará. Né? Para quem não conhece, Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta, né? O a cara gente que falou com a pensou Carol em tudo. Na última live, era sobre isso, né? E eu acho e estudar a comunicação não violenta foi muito transformador para o meu processo de diálogo com meu parceiro em casa, com as minhas crianças, comigo, com as pessoas com quem eu atendo, porque a gente chega para ter essas conversas muito imbuído das nossas dores, né? Das nossas raivas, das nossas frustrações. E aí o que a gente chama de conversa não é conversa, é acusação, é vontade de magoar o outro, é vontade que o outro Uhum. sinta a raiva que a gente está sentindo, né? Então, quando a gente começa a ler sobre comunicação não violenta, a gente diz assim, velho, não sei falar nada, eu sou um analfabeto emocional. A sensação que dá é essa, Uhum. porque a gente construiu as narrativas de diálogo a partir da acusação, a partir não, porque você, né, não fez isso, você está faltando, você é uma merda, você não. Para, volta, né? O que isso tudo quer dizer sobre você? Então, esse para mim foi um grande aprendizado e eu posso dizer que assim salvou meu casamento, porque é muito difícil a gente ter essas conversas conseguindo olhar para isso que a gente sente. O que eu estou sentindo aqui? Essa frustração. Por que eu estou sentindo essa raiva? De onde está vindo isso? Então, ter essa clareza é muito importante para que a gente chegue nessas conversas disposto realmente a construir e não a destruir. Uhum. Convidando esse parceiro ou essa parceira a pensar ou a repensar, né, a maneira como está se dando ali, como está sendo a relação com o trabalho, como está sendo a relação com essa criança, como está sendo a relação ali dos dois. Então, acho que a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe conversar. Mas e para isso dar certo, também de alguma maneira os dois têm que estar afim de conversar, né? Porque se só um quer conversar e o outro não quer, não tem conversa. Como é que faz para desbloquear? Porque você falou, né? A gente está empurrando as coisas por baixo do tapete de algum jeito. Agora vai ter que conversar. Só que também agora não dá nem para se separar nesse momento, né? E já aconteceu na China, né? Teve um super aumento na taxa de divórcio logo que começou a abrir a quarentena. Vai acontecer aqui também. Tudo que aconteceu lá vai acontecer aqui, talvez pior. Mas assim, como evitar que isso aconteça? Dá para conversar? Eu acho que é muito bom isso, Rod, assim, porque eu acho que tem que ter um ponto de partida, na verdade, sabe? Então, essa conversa, essa abertura para o diálogo, ela precisa acontecer de alguma das pontas, né, dessa equação aí do casal. Então, eu acho que quando a gente se prepara para esse tipo de conversa e quando a gente se dispõe, eu acho que a gente consegue tocar o outro e a gente consegue trazer o outro para a conversa, mesmo que seja para ter uma conversa dura, difícil, ou início de conversas duras e difíceis, sabe? Mas sim, pode acontecer do outro não querer, não estar disponível, né, emocionalmente para aquela conversa. Uhum. E aí você se sente mais sozinha, mais isolada, e as coisas elas vão acontecendo, vão se desenrolando e a gente vai se perdendo, né? É difícil, é ruim, mas sim, pode acontecer mesmo. É. E a gente está falando disso, assim, não é sobre relação, porque tudo é sobre relações também, né? Mas assim, tendo que trabalhar, pelo menos aqui em casa a gente se dividiu, cada um trabalha um turno, né? Claro, tem as exceções, etc. E aí o outro turno fica com a Flora, que é pequena ainda, tem 2 anos e 7 meses. Tem mais os meninos aqui que ficam uma semana, 2 semanas aqui, 2 semanas na casa da mãe. Então é bastante coisa. E tem o trabalho, não parou, né? Tá tudo acontecendo, ainda bem. Então a gente precisa de um tempo para poder
falar sobre isso, também para se organizar, porque senão fica. Por que o meu trabalho é mais importante? Ah, porque eu gero mais grana? Não, mas por quê? Não é só sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de realização pessoal. Não tem um trabalho de uma pessoa que é mais importante do que da outra, porque se as duas pessoas não estiverem felizes, satisfeitas, né, se sentindo bem, não vai dar certo. E tem que conversar sobre isso. E não é fácil conversar sobre essas coisas, porque é conflito, É, né? porque é um processo de abrir mão, né? Eu abro mão de um lado, você abre mão do outro, eu cedo daqui, você cede dali, né? Essa coisa do casal que bate a agenda. Porque eventualmente pode ser que surja uma reunião para você num horário, né, que a sua companheira está trabalhando. E aí como é que faz? Puta, eu vou ter que fazer isso e, né, precisa haver esse diálogo. A gente também se reveza aqui, a gente bate a agenda. O Pedro tem a minha agenda no Google dele, assim, e ele sabe quando dá para marcar, quando não dá. Às vezes, quando ele tem que ter reunião, a gente apela para a TV, e aí vai um pouco mais do que a gente gostaria numa normalidade que, né, não existe mais. Mas a gente também tem a gente tem flexibilizado um pouco mais as coisas com as crianças, porque, bom, aqui são 4 full time, né? Então é meio puxado, assim. Já teve vezes de eu estar em live, eu estar ouvindo uma quebradeira fora do quarto, né? Eu disse assim, Jesus, quando eu sair daqui a casa vai ter pegado fogo. E tudo bem, porque é como cada um dá conta, né? Vamos embora. Não posso querer que eu esteja aqui concentrada no meu trabalho e o outro ainda esteja fazendo como eu faço. Porque também tem isso, Sim, né? exatamente, né? É um processo de abrir mão do controle, de se entregar para essa relação, para essa comunicação, de abrir mão também do que é o tempo que você entende que é o tempo do seu trabalho. O tempo do seu trabalho vai ter que ser flexibilizado, né? E algumas empresas conseguem entender isso. Eu acho que outras ainda não. E aí Uhum, fica difícil também essa comunicação com o trabalho. uhum. Não, total. E tem que conversar por todos os lados, né, para se entender, mas também eu acho que o nome dessa pandemia agora também é flexibilização, né, em todos os aspectos. Quem for muito rígido não vai conseguir sair bem, vai dar ruim em algum momento, vai dar algum problema, seja uma empresa, né, porque os funcionários vão, sei lá, vão cair doente, problema mental, etc. Não vai conseguir trabalhar. Saúde mental é super importante agora, né? E eu acho que, na verdade, eu acho que quem está sofrendo mais nesse processo, Rodrigo, é quem está tentando manter as coisas nesse lugar da normalidade do que era antes. Quem está Uhum, tentando se segurar a um paradigma que era o paradigma anterior, cara, vai sofrer, porque esse paradigma ele não existe mais. Então, a gente está chorando as mortes dessa doença e a gente está chorando a morte de uma vida que a gente tinha. é luto, né? É luto. É luto, e o luto com tudo que traz, com raiva, com frustração, né, com angústia, com incerteza. É um grande luto que a gente está vivendo, mas a gente precisa evoluir para o estágio do acolhimento desse luto. Puta, é isso, né? Vamos acolher, porque a partir do acolhimento a gente se desapega do que era esse antes não existe mais. Uhum, uhum. E aí, muita coisa vai mudar, né? E eu acho que quando a gente se dispõe a fazer o que a gente quer, né? Ter a nossa autonomia, acreditar no que a gente acha importante para nossa vida, a gente eventualmente abre mão de algumas coisas, né? E eu acho que na tua carreira, isso aconteceu algumas vezes, né, Lua? E você tinha, né, vocês deu uma entrevista lá em algum lugar que você tinha um sonho de ser uma executiva super bem sucedida, etc. E aí tudo foi por água abaixo, água acima, sei lá, tudo mudou depois que nasceu o teu primeiro filho. E conta um pouco desse processo, assim, porque é um caso bem claro de como que a parentalidade afetou, mudou o trabalho. É, eu passei por 2 processos de transição de carreira, né? Então eu trabalhava numa agência grande, trabalhava com comunicação, era da área de planejamento e ali perto antes da chegada de Irene, que é a minha segunda filha, eu já comecei a pensar
no que era essa flexibilização do trabalho, no que era ter mais tempo para o meu filho, né? Que na época só tinha um, que era João. O que era isso? O que era isso? O que era isso? O que era isso? Porque começou a me angustiar o fato de só ver de manhã e à noite. Uhum. Começou a me tomar isso. E aí eu Uhum. fiz uma primeira transição que foi sair de agência de publicidade para ser consultora de estilo pessoal, mas num processo muito silencioso, muito quietinho, assim, muito medroso, né? Eu não falava exatamente sobre isso. Pensando hoje nessa trajetória, assim, era uma fantasia do que era, sabe? Assim, sabe isso, o empreendedorismo materno? Eu vivi essa fantasia do empreendedorismo materno, né? Dessa coisa assim, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter tempo para o meu filho, eu vou ter flexibilidade, eu vou poder. Não, não tem isso. Empreendedorismo é relação. E quando eu comecei a viver essa história da transição, eu entendi que eu não estava pronta para ralar. Eu queria, na verdade, estar mais perto dos meus filhos. Mas isso era feio de dizer, porque como é que uma mulher, uma jovem mulher, né, mais jovem naquela época, que Uhum. estava crescendo profissionalmente e abrir mão de um trabalho? Eu ouvia a voz da minha mãe, né, aqui no meu ouvido, assim, como é que você vai abrir mão de né, uma carreira que estava bacana, estava crescendo na agência, tal, era querida pelas pessoas, boa profissional, para ficar em casa com criança? Não, né? Então, eu percebo isso hoje, sabe? Que esse passo que eu dei não era exatamente um passo em direção a uma carreira nova, porque a uma transição, porque eu não estava disposta a colocar o esforço que é necessário. Eu estava querendo ficar com meus filhos, Uhum. né? Isso não podia dizer. E eu fui vivendo essa história da primeira transição. Eu fui consultora por 4 anos. E foi um processo de muito crescimento pessoal, mas também familiar, porque eu tive mais 2 filhos nessa brincadeira. Então, eu saí Uhum. de 1 para 3. E aí não fazia mais sentido, assim. Aí eu queria mesmo era ficar com as crianças, sabe? Eu queria mesmo era estar com eles, porque a gente morava em São Paulo nessa época, e era uma sensação de estar correndo atrás do rabo, assim, o dinheiro não era suficiente, sabe? Assim, puta, trabalho, 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 e aí o meu dinheiro vai para pagar a babá. Então, não quero, fico eu, né? E aí a gente se organizou, a gente saiu de São Paulo e fomos para o interior de Minas Gerais. E nesse processo eu fiquei muito com as crianças. Foi aí que eu pude ficar com as crianças. Assim, Quando foi? agora eu saí de São Paulo, 2015 isso. Eu saí de São Paulo, então não vou mais ter trabalho aqui, vou ficar com as crianças. E esse processo durou quase 2 anos, porque em 2017 eu retomo esse lugar do trabalho com um propósito muito conectado comigo e que aí vira um trabalho de verdade. E aí eu me desgarro, eu entendo o que é esse tal desse empreendedorismo materno, que é avião, reunião, madrugada, ausências, né? Porque o trabalho e a parentalidade, eles só vão se equalizar nesse balanço. Você vai faltar. E tem essa ilusão, né, de que a gente equaliza o trabalho e a nossa função materna e paterna. A gente não equaliza. Essa equação, ela tá aqui, ó, ela acontece, o equilíbrio acontece nessa oscilação, onde hora eu tô mais aqui, hora eu tô mais aqui, e eu não tenho medo desses dois universos. Eu não tenho medo desse lugar de trabalho, nem eu tenho medo desse lugar da maternidade, porque eu entendo que eles precisam dialogar. Uhum. Senão eu vou faltar nos dois, achando que eu estou bem, né, isoladamente em cada um desses lugares que eu ocupo. Então, foi um processo de entender e me acolher também, sabe? Assim, eu sou uma boa mãe e tá tudo bem eu viajar a trabalho, e tá tudo bem eu deixar meus filhos com meu marido e ir para uma reunião, e tá tudo bem eu dizer não para o meu filho porque eu preciso fazer um Zoom, tá tudo bem, eles vão dar conta disso, né? E aí tá tudo bem também nesse processo agora eu consegui dizer assim, não, eu não vou marcar essa reunião agora, eu vou ter um intervalo de 1 hora que eu vou sentar no chão e vou montar um quebra-cabeça. Antes de entrar aqui, eu tava no pula-pula. Tô toda Uhum. suada. Boa. Essa é a vantagem de morar na roça, né? Pode ter um pula-pula. Nossa, todo dia eu Bom, agradeço. Lu, vocês moram na roça, né? Tem 4 filhos, os dois empreendem.
Fala um pouquinho mais dessa oscilação entre o equilíbrio, assim. Como é que vocês conseguem? A gente consegue porque a gente tem boas conversas, Hum. a gente consegue porque a gente abre mão de muita coisa. Tipo o quê? Tipo trabalho que vai tomar muito tempo e não vai dar tanta grana, ou vai tomar muito tempo e não vai preencher a gente, e a gente diz não. E, Ao e, e mesmo quando tempo, a e gente se diz der muita sim. grana e tomar Fala, bastante desculpa. tempo. Aí a gente consegue, porque aí a gente consegue mais adiante dizer não novamente. E Mas aí não a gente preenche. E se não preenche? Dá bastante grana, não preenche. não fazemos mais. E não fazemos mais, e aí é muito bom porque a gente pode fazer sem grana nenhuma também. E não é que tá sobrando dinheiro, né? Não sei, pode estar sobrando, não sei. Não tá, Mas não tá. Não tá, mas a gente conseguiu entender que a nossa força de trabalho, de execução, ela gera outros trabalhos porque a gente está muito conectado com o que a gente quer fazer. Então, a gente sai de um paradigma de escassez, que é o medo, puta, vai faltar trabalho. Não vai faltar trabalho. Não vai. Não vai faltar Mas tem trabalho. que ter Mesmo. coragem para falar esse não aí, hein, Luan? Não é fácil, não. Tem. Porque não é o que você vê, né? Essa semana passada, assim, uma grande empresa da indústria alimentícia nos convidou para fazer uma concorrência. Daí eu falei, não estamos afim, porque assim, o nosso trabalho da empresa que eu tenho, a Profile de Relações Públicas, é trabalhar com empresas e marcas que trabalham com sustentabilidade, pessoas que trabalham com sustentabilidade, transformar o mundo. A indústria alimentícia, pelo menos essa empresa, está num estágio que não está preocupado com isso, tá? Pelo contrário, está ajudando as pessoas a terem mais câncer. A Organização Mundial da Saúde falou que alimento processado é tão cancerígeno quanto cigarro. Então, como é que eu vou... Certamente essa empresa, se a gente ganhasse concorrência, ia fazer minha empresa mudar de patamar, mas qual é o custo disso? Não quero, prefiro, né, estar preocupado ainda com as contas no final do mês e dormir bem no meu travesseiro do que E aí, fazer esse tipo de escolha. e do que você abre mão nesse processo, né? Você abre mão de ter um filho no inglês, na natação, no balé, no judô, né? Fazendo aula de violão. Você abre mão, porque você entende que você não precisa fazer o dinheiro para isso. Fazer o dinheiro para isso é só fazer o dinheiro. Não é sobre essas crianças. Você quer ocupar o tempo dessas crianças. E aí vem essa pandemia, acaba com tudo. Né? E você fica assim, bom, o que eu Tô faço agora? pagando o inglês e ele não pode ir. Tá tendo a live meia boca agora, entendeu? Mas é um processo, Rô, assim, para Pedro é mais intenso ainda do que para mim, né? Isso é muito recente na minha vida. E ele me ajuda muito nesse processo, que é assim, e aí, você vai querer fazer esse trabalho? E às vezes acontece, porque ele tem uma teoria que eu acho muito legal, que é assim, vamos pegar uma grande empresa, Coca-Cola, né? Às vezes, dentro da Coca-Cola tem um núcleo de pessoas muito legais que estão realmente pensando na água. E aí você diz assim, puta, vai ter sempre alguém dentro das empresas que está querendo mudar alguma coisa, né? E você se alinha com algumas ideias dentro dessas organizações, porque também não tem. A gente não é bom, né? A gente não é samaritano, bom samaritano, porque a gente diz não para algumas coisas. Mas eu acho que a gente encontra novos critérios. Não, é isso. Totalmente. Totalmente. Assim, essa pessoa, qual que é a intenção dela? Eu consigo olhar no olhar da pessoa, até pelo Zoom já estou desenvolvendo isso agora. Consigo ver qual que é a intenção, entendeu? Mas é o jeito da pessoa se colocar, é a cor da pele da pessoa, né? É o jeito do cabelo da pessoa. Se aquela pessoa tá bem, tá íntegra, tá fazendo alguma coisa que é a favor da vida, o brilho dela aparece, entendeu? Você se conecta. Mas se é alguém que está fazendo alguma coisa, sei lá por quê, com qual intenção, né? Trabalhando nessas empresas que a gente não acredita que sejam mais relevantes para o mundo, tô fora. E é muito fácil de fazer essas coisas, para mim. Mas eu sei que não é fácil, no geral. E por isso que a gente ainda é uma bolha, entendeu? A gente ainda é um nicho. Mas a gente precisa falar mais sobre essas coisas para inspirar as E pessoas. o processo, né, Rodrigo? Também tem isso. Assim, às vezes eu acho que a gente quer que as coisas mudem não, agora eu vou ser, né? Vou dizer não para tudo. Leva um tempo para essa vida acontecer nesse ritmo que você acredita. Não é um botão que você pressiona. É um não que você diz, aí é um sim que você diz, aí são dois nãos que você diz, aí é um sim que você diz. E aí você vai encontrando um ritmo e vai encontrando
um propósito mesmo, assim, que faça você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Mas não é simples, não é fácil, dá muito cagaço. Tem horas que falta dinheiro, assim, o dinheiro é contado nesse sentido, sabe? E no próximo mês você diz assim, tenho que fazer esse dinheiro do próximo mês. E Pedro faz essa analogia, né, da montanha russa. A gente troca a roda gigante, que é ali, né, tranquilinha, por uma montanha russa. Mas essa montanha russa te devolve o brilho de viver mesmo, assim, de você dizer assim, cara, eu vou brigar por isso, vale a pena brigar com isso. É igual filho, assim, quais são as batalhas que você quer ter? Né? Não vai dar para batalhar por tudo, não vai. E às vezes, nesse processo, você vai falhar, você vai dizer um sim que você se arrepende, mas você aprende, né? Tudo é processo. A gente está disposto a aprender mais, né? Do que achar que a gente tem todas as respostas também. Eu acho que tem que estar disposto muito a aprender. É, vocês tiveram 4 filhos, Lua, e cada filho foi diferente, né? Como é que foi transformando a relação de vocês e com o trabalho também nesse processo? Porque é uma maluquice ter 4 filhos hoje, né? Eu tenho 3 ainda, não sei. Minha esposa está ouvindo ali, daqui a pouco ela vai comentar algo, a Mari. Mas, sei lá, é louco. É louquíssimo. É mais louco ainda eu pensar num quinto. Isso é que é insano. Eu acho que é a pandemia que está fazendo isso comigo. É engraçado, porque como eu abri mão, o que veio, né? Veio em ondas para mim essa coisa, essa relação filho e trabalho, né? Essa mudança. E eu no começo era isso, assim, não, a segurança do plano de saúde que a empresa tinha, né? O parto que vai ser pago pela esse plano de saúde e sabe essas coisas assim que você vai contabiliza, né? Obviamente, com 4 filhos precisa ser contabilizado. Mas num determinado momento, para mim aquilo bateu errado, assim, eu realmente queria estar com as crianças, eu realmente queria abrir mão dessas coisas que eram colocadas como coisas muito importantes para as crianças. E é isso, Rodrigo, eu sinto que a gente tem uma frase maravilhosa do Nanung, que é assim, Nenung, que é a gente às vezes parece elefante, né, que a gente esquece o nosso tamanho e a gente aceita ser domesticado por um chicote, É, é. né? Não sei se é Ah, exatamente isso, mas a ideia é essa. A gente vive esse paradigma do medo, né? Então, assim, plano de saúde tem que ser o plano de saúde full, porque a gente vive no paradigma da doença, do medo o tempo inteiro. Quando a gente começa a olhar para isso, quer dizer, peraí, deixa eu ver, mas tem esse hospital público aqui que é bacana, então pode uhum. ser, né? Vou encarar o SUS. Quando a gente sai mesmo do medo, num processo longo, terapêutico, de autoconhecimento, de leitura, de entrega para o fluxo da vida, né? Não é simples, não é um botão que a gente liga e desliga mais uma vez. A gente consegue tomar decisões que são decisões mais ligadas com abundância, com não, vai dar tudo certo, uma confiança que bate na gente, sabe? Então, para mim, foi isso. Assim, eu fui sendo tomada por essa confiança. E quando eu senti vontade de voltar para trabalhar, para ser essa força de trabalho dentro de casa mais uma vez, para fazer grana mais uma vez, eu não me permiti sentir culpa. Uhum. Então eu fui, eu só fui, eu tô indo até agora, tô indo, tô lá na frente. Pedro, eu acho que sentiu também muito isso, assim, com a chegada de João, que foi o primeiro, 11 anos atrás, ele iniciou essa jornada, que era, não quero mais agência nunca mais. E aí passava 6 meses longe de agência, fazendo freela, tentando dar conta daquilo, aí tinha uma proposta de agência bacana, aí ele dizia, puta, tá pesado, vou voltar para agência. Até ele conseguir se desvencilhar disso, foram uns 7 anos. Então, foi um processo longo para ele também afirmar esse lugar de não, eu não vou mais ceder a esse modelo. Eu vou ter coragem, eu vou acreditar que vai acontecer. Mas é Uhum. isso, né? Assim, pulo ou não pulo, pulo ou não pulo, pulo ou não pulo. Aí pulava, aí tinha uma rede de segurança ali logo adiante, porque chamavam para um trabalho, chamavam para uma agência, aí ele, né, acomodava ali e tal. Hoje, os dois, a gente está trabalhando junto, né? Então, Pedro, eu tenho a Rede Amparo, que é uma iniciativa que tenta dar voz a outras mulheres que têm outros tipos de trabalho, não só da parentalidade, né? Não estou na parentalidade, estou eu, mas temos
educadoras sexuais, escritoras, mulheres pensando a carreira de outras mulheres. A gente está trazendo economista, advogadas, mulheres para falar e ser amparo para outras mulheres. E a gente tenta amplificar com uma inteligência de BI, que nem todo mundo está olhando para isso, né? Então a gente estrutura essa comunicação para que esse trabalho dessas outras mulheres tenha relevância e capilaridade. Legal. E Pedro é o gerente dessa história, ele é o gerente, não, ele é o diretor dessa história, né? Ele tá no backstage total. Ele é fotógrafo também, então tem outros trabalhos que ele faz em paralelo. Ele é pai, eu não sei, é bom perguntar a ele como é que ele consegue, porque às vezes eu não sei. Difícil, né? Ô, Lua, e você falou... Não, é linda a história de vocês. E você falou em algum momento sobre... Eu deixei de lado a culpa agora, você falou, né? E o que mais que você deixou de lado nesse processo? Eu deixei de lado uma necessidade de atender expectativas outras que não as minhas. Então, expectativas familiares, né? Eu sou primeira neta, primeira filha e muitas expectativas nessa menina, né? Que atendeu todas elas perfeitamente, hermeticamente, lindamente durante um bom tempo. Até que eu decidi silenciar, equalizar essas vozes um pouquinho dentro de mim e abrir mão disso. E foi muito importante. Né? Foi tão bonito porque minha mãe, que é uma grande inspiração, né? Ela até muito pouco tempo atrás, ela dizia assim: ai, meu Deus do céu, meu sonho é que você tivesse uma carteira assinada. E foi muito importante frustrá-la nesse sentido. E quando isso aconteceu de um lugar de paz e não bélico, né, de eu querer provar que ela estava errada, ressoou nela e ela hoje tem um puto orgulho do que eu faço, um puto orgulho do que Pedro faz. Então, eu não ouço mais esse pedido dessa carteira assinada. Parece que quando a gente para de ouvir essas vozes também, a gente liberta as pessoas que estão emitindo essas vozes de pararem de falar isso também. Para elas mesmas, às vezes, né? Porque elas ficam alimentando talvez uma coisa que elas não queriam. Que elas queriam ser, mas não foram, sabe? Projetam suas expectativas nos filhos, aí a gente tem que carregar. Depois, se a gente não está atento, projeta nas crianças. E pode, Lua, isso pode virar uma confusão bem grande, assim, e a gente se perder no caminho. E eu vi que você Estou falou... aqui todo dia cuidando disso, Rô. Então, você falou numa entrevista na Trip que você achou que em algum momento tinha se perdido. Eu acho que foi no terceiro filho, né? E fala um pouquinho sobre isso. O que foi esse sentimento? O que veio na tua cabeça? E qual foi esse momento que você falou, me perdi? E como é que foi que vocês se reencontraram e continuaram o caminho? Porque muita gente se sente assim, né? Me perdi. Deu errado. Por que eu escolhi as coisas? Me arrependo de ir com minhas escolhas. E se ficar nesse lugar, acabou. Vai parar no remédio, sei lá, no Prozac da vida. Eu senti que eu me perdi quando eu mergulhei muito profundamente na maternidade, assim, era isso. João, Irene e Tereza, né, que são os três primeiros. João tem 11, Irene tem 7, Tereza tem 6 e Joaquim faz 3 agora no final do mês. Mas quando eu escolhi abraçar essa maternidade e finalmente me rendi a isso, a maternidade sem o trabalho, né? E fiquei ali embolada naquelas crianças e curtindo aquela vida menos acelerada e mais entregue. Foi muito gostoso durante um tempo, mas teve um determinado momento que eu disse assim, cara, será que é isso que vai ser a vida? Levar, buscar, fazer lancheira, preparar almoço e fazer tarefa de casa? Fudeu. E eu fiquei muito angustiada com isso, porque era assim, eu briguei tanto para estar aqui. Como é que eu quero abrir mão disso agora? E por onde eu vou começar? Eu não era mais consultora de estilo pessoal, eu já tinha deixado de ser consultora de estilo pessoal, né? Eu tinha abraçado essa maternidade que estava ali, obviamente, meus 3 filhos. Mas assim, eu não tinha mais nenhum fio para me segurar de quem eu era. Então foi. E aí, nesse processo, eu engravidei de novo, né? Porque a gente é muito bom de planejamento familiar aqui em casa. Engravidei de novo. E quando eu me vi grávida, Rô, foi muito bonito isso. E eu
me emociono de falar disso, porque Joaquim, ele é um filho que me libertou muito, muito. Assim, ele me deu de presente a possibilidade de eu ser mãe, e eu ser mulher, e eu ser uma profissional, e eu ser uma esposa, e eu ser uma amiga. Porque era assim, ou eu cuido disso, ou eu vou enlouquecer, e aí eu sei que eu vou enlouquecer todo mundo. Né? Então foi assim, vou nadar de braçada aqui, mas eu vou sair dessa. E eu realmente não sabia que direção eu estava nadando, eu só comecei a nadar. Tinha Uhum. uma palavra que me vinha muito nesses processos, assim, que eu comecei a fazer, que era cuidar. Então, eu dizia assim, cara, é isso, eu preciso cuidar. Quando eu fazia consultoria de estilo, era cuidado, né? Eu tô aqui com meus filhos, é cuidado. E aí vinha o cuidar, mas eu não sabia, eu não conseguia tangibilizar. Aí fui fazer curso de doula, porque era assim, eu vou cuidar das mulheres, né? O universo feminino muito forte, muito Cuidado. latente na minha vida, é. E aí eu vou cuidar das gestantes. Mas aí não cabia, né? Com 3 filhos, doula. Não, eu vou cuidar. Aí fiz curso de aromaterapia, fiz curso de massagem, fui fazendo um monte de Não maluquice, assim, sabia, porque eu não sabia o que fazer, mas foi experimentando. não sabia o que fazer, fui fazendo, porque era isso, assim, vou achar esse negócio, eu não vou ficar É, aqui me afundando nessa lama. E foi muito, muito importante, muito bonito viver tudo isso, sabe? E aí é isso, assim, lá no final eu vi uma luzinha piscando, eu disse assim, eu vou ali, vou naquela direção. E eu tô aqui hoje, assim, que também começou era isso, assim, o primeiro passo foi disciplina positiva, que a disciplina positiva, ela é a instrumentalização da relação parental, né? Então, a doutora Jane Nelson, que é uma senhorinha, senhoraça, que está viva ainda, no final dos anos 70, começo dos anos 80, com muitos filhos, ela tem 7 filhos. Ela começa a estudar psicologia e aí ela vê o trabalho do Adler e ela diz assim, peraí, que tem um negócio aqui. E aí ela cria mais de 50 ferramentas, que são coisas desde baixe no olho do seu filho na hora que for falar com ele, até promova reuniões familiares para lidar com situações desafiadoras. Então tem de tudo. A disciplina positiva foi meu primeiro passo nesse processo, que me levou para a parentalidade positiva, que é um olhar um pouco mais ampliado sobre isso, assim, sai da coisa da ferramenta e olha o comportamento. Veio a inteligência emocional, e aí tenho olhado muito para processos regenerativos, sabe, Rô? Assim, da gente se humanizar nessa relação, da gente olhar para essa criança que a gente foi, entender que a gente carrega ela com a gente o tempo inteiro, que ela se coloca presente na relação com os filhos, e que se a gente não cuidar disso, a gente tá lascado, que a gente vai repassar essas dores, essas heranças. Então é esse o meu trabalho hoje. você é uma humana de negócios. Eu sou Muito muito legal. orgulho. E tem um monte de gente falando um monte de coisa bacana aí Eu não nos consegui ler comentários. nada, gente. Não consegui Não, ver eles nada. Eu me tem concentrei um aqui em monte você de e fã tudo. seu aí, um monte de gente que te adora, se inspira muito. E isso que é muito legal, né? De poder contar essa história desse lugar, assim, de alguém que quer manifestar a sua potência, né? De que quer ser uma pessoa mais presente e útil no mundo e não tá a serviço de alguma coisa que nem sabe o que é, né? Eu vejo, de vez em quando eu passo nas corporações aí, tem muitos clientes, tudo, e tem todo tipo de gente, assim, graças a Deus a gente se relaciona com, em geral, com as pessoas, pessoas legais, íntegras, que estão ali, sabem o que estão fazendo né, e tudo mais. Mas se passa por algumas pessoas, meu Deus, coitadas, as pessoas são robôs, dá vontade de ajudar. Né? Eu queria saber, cara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por você, assim, mas não é esse estímulo que a gente tem. Porque não são essas histórias que a gente ouve. As histórias que a gente ouve são pessoas bem-sucedidas, porque tem alguma coisa, né? Não porque são felizes, são íntegras. E eu acho que poder lidar, olhar para as crianças também como uma possibilidade de aprendizado e não um fardo de alguém que eu tenho que carregar até fazer 18 anos, porque muitas vezes é isso, né? Ah, quanto custa a escola? É uma conta matemática e no final de semana é meu tempo sagrado. O almoço é meu tempo sagrado com uma vez por semana com meu filho. Quanta oportunidade perdida. E aí eu queria estar chegando no final aqui, Lua, e te perguntar assim, como é que vocês
criam essas 4 crianças, o que que vocês, independente de projeção, expectativa nenhuma, o que que vocês querem que elas sejam para o mundo, não qual profissão que vocês querem que elas sejam? Eu tenho pensado muito nisso, Rô, porque eu olho para os meus filhos e eu quero muito que eles gastem menos tempo na terapia falando da gente, sabe? Que eles possam, que eles entendam que é muito legal ser eles mesmos. E que isso começa num processo onde eles se reconhecem, eles mesmos se veem, sabe? Então hoje foi engraçado que no almoço, Joaquim, que é o de 2 anos e 11, né? Vai fazer 3, ele disse: eu tenho uma coisa para falar, eu tenho uma ideia. Aí a gente fala, Joaquim. Aí ele disse assim: eu acho que você não vai gostar, para mim. Aí eu disse: eu não preciso gostar. Você pode falar. E aí ele falou qualquer coisa, né? Porque era uma fantasia dele. E é isso, assim, eu não preciso gostar. Eles não precisam me agradar. Eles precisam entender que eles podem se colocar. E que se eles tiverem a capacidade de se ver e se respeitar, eles vão levar isso para a vida. Né? E é isso, é um trabalho, é o pequenininho de 3 anos, porque muita gente diz assim, com que idade? Nasceu, você já pode libertar essa criança dessa expectativa, né, que você tem sobre ele. Então, assim, não importa, você pode falar, não tem problema se eu não gostar. Você tá tranquilo com o que você vai dizer? Né? Você quer se colocar no mundo? Se coloca no mundo, vai pro mundo. O mundo é um lugar muito incrível, eu acho que o mundo é sensacional. Sensacional. Concordo. E eu quero que essas crianças vão-se embora para o mundo. Vão para o mundo, voem muito. É isso que eu Oi, quero. meu WhatsApp tem a frase que ela todo mundo tem lá, status, mais um dia no planeta Terra. Esse planeta é tão incrível, ter um corpo, né? Poder pensar, caminhar, navegar por aí. Maya Angelou tem uma frase que eu amo, que é assim: esse é um novo dia e eu não sei nada sobre ele. Exatamente, todo dia é uma oportunidade de recomeçar, né? E todos os dias estão iguais agora, que todo dia a gente conversa no final do dia, eu e a Mari, ele falou, nossa, esse dia parece igual ontem, né? E vai ser igual amanhã, e tá tudo mais ou menos igual. E que bom que a gente pode reconhecer isso, é sinal de que a gente está vivo, Eu acho também. né? E vamos E, agradecer e honrar os privilégios que a gente tem, né? Porque, é, caramba, muito privilégio. e fazer alguma coisa de útil com esse privilégio também, de preferência, né? Lua, bom, queria estar acabando aqui para não interromper no meio, queria te agradecer. Muito obrigado, você é realmente uma pessoa muito inspiradora. Obrigado por compartilhar o tempo aqui com a gente. E espero Obrigada a que você pelo foi legal. convite. Obrigada pelo trabalho que você realiza, esse questionamento de que lugar a gente ocupa dentro dessas empresas, dentro dessas corporações, e que lugar que o trabalho tem nas nossas vidas, ele é muito importante. Só segue, Rô, vai, continua. Seguimos. Pessoal, entrem lá, youtube.com/Humanos de Negócios. Vejam a live com a Lua depois e as outras que estão lá. Beijo.